A mensagem do Evangelho consiste no fato de que Deus, em Cristo, reconciliou consigo mesmo todas as coisas no céu e na terra. Ponto final. Depois da queda, a maldade humana se generaliza e ganha força de um movimento cultural macrocósmico. O ser humano se torna malicioso habitualmente. Não é episodicamente, não é eventualmente, mas é habitualmente. Ele se torna malicioso. Entre o bem e o mal, ele passa a fazer a opção usual pelo comportamento reprovável, de acordo com Romanos 7,19. Com a moral, como a moral nunca vem dissociada da intenção, e aqui eu quero fazer um destaque para o conceito intenção. Intenção é a psicologia moral do desejo, né? E, portanto, não existe comportamento destituído de sentido, logo se deduz que a inclinação humana se tornou refém de uma cobiça incurável. Cobiça, racionalidade transgressora. Cobiça, racionalidade transgressora. Só que ela é de natureza incurável, irredimível, irremissível, irretificável. Então, e é mais do que isso, é uma espécie de doença que vai se expandindo e contaminando cada vez mais partes da humanidade que eram relativamente virgens, partes que não haviam sido exploradas ainda, né? Sabe aquelas matas inexploradas? Então, partes da humanidade. Então, a gente está vendo hoje a exposição da maldade de uma determinada como é que a gente chama lá os radicais os radicais e os do Hamas, né, do muçulmanismo e os fundamentalistas, quer dizer, expondo crianças, matando crianças, fazendo coisas absurdas, cometendo atrocidades que a gente pensava, não, isso não é possível, nunca tinha visto um negócio desse. Isso é expansão, e não é só a expansão da maldade, é o aperfeiçoamento dessa racionalidade transgressora, que vai se tornando cada vez mais inteligente para a prossecução de um mal cada vez mais tenebroso, mais assustador, mais escandaloso. Razão pela qual, no contexto escatológico da vida do homem no mundo, no fim do mundo, Jesus diz que haverá muitos escândalos. Por quê? Porque essa racionalidade transgressora vai se aperfeiçoar e vai produzir cada vez mais crimes escandalosos. E vai produzir o esfriamento, a morte do afeto. A morte do capital afetivo, a morte da racionalidade, a disfuncionalização, eu diria, da racionalidade afetiva. Jesus diz lá no capítulo de Mateus, quando ele estava falando sobre o fim, o contexto daquele sermão escatológico, ele disse que por aumentar a maldade, o amor se esfriaria de quase todos. Então, a maldade é reflexo da diminuição operacional, da racionalidade afetiva. À medida que a racionalidade afetiva vai saindo de cena, as pessoas vão aperfeiçoando a sua capacidade de desenvolver cada vez mais crimes de natureza hedionda, impensáveis, inimagináveis. Veja bem, contra essa natureza e essa disposição que a salvação precisa se operar, se efetuar, se mostrar eficaz. Veja bem, se existe uma promessa do corpo da ressurreição, a pessoa que vai ser portadora desse corpo da ressurreição tem que ser santa, tem que ser pura, tem que ser inocente. O apóstolo Paulo diz, olha, a mulher, fazendo uma comparação entre mulher e igreja, né? A mulher tem que ser santa,
pura, como a igreja, imaculada. Então, o que é a igreja? É o aglomerado de pessoas, mas pessoas que estão sendo sistematicamente transformadas. Sistematicamente transformadas. Elas estão perdendo a capacidade de exercer a maldade dia a dia. É uma perda que é substancial. E essa perda constitui-se na cura moral do ego, que a gente chama de conversão, que a gente chama de salvação. O que é a salvação? É a cura moral do ego. E como que isso se operacionaliza na nossa vida? É um esforço que eu mesmo faço e eu consigo alcançar? Valeu, você lembrou da conversa de ontem? Não. Aí é que entra a diferença. Por isso que o conceito de graça é relevante no Novo Testamento. Porque isso não, quer dizer, exige do ser humano, sim, a atenção, o esforço moral. Mas não um esforço moral que beire aquelas extremidades mais, eu diria, mais radicais do legalismo religioso que estava presente no judaísmo contemporâneo de Jesus e também do apóstolo Paulo. O legalismo ele produz uma doença, uma neurose incurável nas pessoas. Eles precisam atingir o grau de perfeição preconizado pelo ideal da lei. Isso não é possível. Isso é uma proposta indecente para a criatura que está situada no contexto pós-queda. O conceito de perfeição, teleios, no grego significa maturidade em pleno funcionamento. E essa maturidade, quando ela está em pleno funcionamento, ela produz um comportamento básico, emblemático do ego, do funcionamento do ego. Ele consegue diferenciar a natureza escatológica de escolhas que ele faz ao longo do seu itinerário, da sua trajetória humana. Como pessoa que está aí no mundo, vivendo. Então, o conceito de perfeição ele deve ser definido e compreendido dessa forma. Mas ele não pode ser compreendido com a possibilidade da pessoa humana alcançar a plenitude moral. Ou a plenitude moral movida, condicionada por um ideal legal. E Jesus diz, olha, se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus, vocês não fazem parte, não podem fazer parte do reino de Deus. Porque o ideal de justiça do fariseu estava na realização e na procedição da lei. Não é isso. A lei não é o ideal da justiça. A justiça é superior à lei. É um conceito que preconiza a harmonização, eu diria, das virtudes humanas, que vai redundar num tipo de interação em que o outro se tornará importante, não para ser usado para beneficiar ou suprir uma necessidade daquele com o qual ele interage. Não sei se eu estou sendo claro no meu raciocínio. O fato é que nós sempre queremos oferir algum tipo de benefício quando estabelecemos uma lógica de interação com o outro com o qual interagimos. Isso tem a ver com a cobiça. Tem a ver com a cobiça e tem a ver com a maldade, com a malícia. Então, esse é um conceito que a racionalidade afetiva, a racionalidade agápica, ele se presta a detonar. Então, quando você faz o bem a um outro, você faz esse bem ao outro
não para tirar algum tipo de vantagem desse bem feito ao outro, mas você faz um bem ao outro por causa do outro mesmo. Então aqui é uma dissociação entre o benefício que o outro precisa receber e os efeitos de autoelevação do ego que eu posso receber desse benefício oferecido ao outro. Entendeu? Eu espero que vocês que estão ouvindo a gente entendam isso aí. É o ir prestar sem esperar receber outro tanto de volta. E sem cobrar o juro. É o oposto da racionalidade capitalística, porque a racionalidade capitalística é investimento, você tem que ganhar um percentual a mais, né? Senão não compensa emprestar. Não compensa. Então você guarda o que você tem. E o problema é que essa racionalidade capitalística, ela sempre esconde emoções, motivações, melhor dizendo. Quer dizer, essas motivações de oferir benefício do bem feito ao outro, ela não mostra, ela esconde. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ontem a gente falou sobre isso e eu vou dar esse exemplo agora. O maridão quer impressionar o amigo ou o irmão. Sabe aqueles caras que têm dinheiro para comprar uma Ferrari, sem muito esforço? Ele resolve dar um presentinho desse para a esposa. E aí ele faz isso com a melhor das intenções. Só que veja bem as consequências. Ele dá a Ferrari para a esposa. As amigas da esposa falam assim, uau, que lindo, ele te ama. Primeiro que isso é falso, elas vão estar com inveja do presente dessa esposa. Elas vão estar com inveja. Esse que lindo aí é uma mentira. Né? Segundo, o marido, ao querer presentear a esposa com a Ferrari, ele não está querendo expressar o tamanho do seu afeto por ela. Ele está querendo dar um recado para derrubar de fato o seu inimigo imaginário, que é o seu irmão ou o seu melhor amigo. Ele quer dizer, olha, eu dei uma tacada que me colocou à sua frente. Hoje, nesse espaço de competição, que o Natal é isso, na forma como se concebe o Natal hoje, é espaço e circunstância em que as pessoas se competem o tempo mútuo umas com as outras, competem dando presentes, né? Então, a maldade entra por aí, entra por esse túnel, a malícia entra por esse túnel, por essa via de maldade em que as inclinações humanas, elas produzem uma despotenciação ontológica do afeto. Então, ao invés de expressar o afeto, o presente acaba, na verdade, escondendo a maldade. Uma espécie de demônio disfarçado de anjo. Mesmo quando eu faço que alguns chamam de caridade, faço uma doação generosa para alguém, eu fico olhando depois se alguém reconheceu, se vem algum elogio, se eu fui percebido como bom. Né? Exatamente. Paulo diz, né? Eu poderia dar o meu próprio corpo para exumação. Mas se eu não tivesse racionalidade afetiva, isso seria um show vazio. Então, essa maldade se esconde atrás de aparente demonstração de bondade. E esse aqui é um problema complicado, porque essa psicologia humana, ela representa o que aconteceu com o ser humano, com a pessoa humana, com um processo da queda que vem lá de trás. Mano. Portanto, quando as pessoas estão dizendo por que a religião existe? Porque a ciência não se prestou para pensar nisso. Porque foi um apóstolo, foi um homem, um apóstolo chamado Paulo, que viveu há muitos e muitos anos atrás, quem sabe há 2.000 anos atrás, um pouco mais, que resolveu falar sobre aquilo que não era objeto da filosofia de então. Nós queremos compreender exatamente por que essa cruz foi necessária, por que essa encarnação, por que Deus teve que vir na forma humana. Por quê? Por que todo esse esforço foi empreendido por parte de Deus? Para quê? Ora, Paulo diz para reconciliar, ou seja, retificar
a natureza adoecida daquela unidade afetiva que se quebrou lá atrás. Então é isso. O objetivo é esse. E aí nós temos a mensagem do Evangelho. O que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação. Mas qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é a seguinte, presta atenção, abre os ouvidos aí. A mensagem do Evangelho consiste no fato de que Deus em Cristo reconciliou consigo mesmo todas as coisas no céu e na terra. Ponto final. Essa é a mensagem do Evangelho. E aí existe outras afirmações que agregam e que produzem valor semântico para essa, que é a máxima. Reconciliar significa retificar a unidade afetiva que estava comprometida a uma, eu diria, a um apagão definitivo, E essa a uma unidade, disfuncionalidade radical. essa unidade afetiva, ela dependia da inocência, né? Porque eu acabei anotando coisas que a gente conversou antes, né? E eu anotei, olha, a cobiça é um sintoma da perda da inocência, isso que a gente escreveu até aqui. E ela sempre mostra essa quebra. Enquanto há cobiça, eu não consigo olhar o outro a partir de uma racionalidade afetiva. Eu sempre vou cobiçar alguma coisa dele, esconder uma intenção. Então, para haver essa unidade de novo, seria necessário recuperar essa inocência que foi perdida e que gerou esse sintoma. Sim, sim. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Vamos falar sobre essa engenharia da inocência, né? Essa engenharia semântica da inocência, né?